tendo um momento de encontro com Deus, uma dedicação toda especial. E hoje a Pastoral da Saúde e aqueles que desejaram, porque é para todo mundo, não é só para a pastoral, porque não é formação para a Pastoral da Saúde, mas todos que quiserem ter um dia especial de meditação, reflexão e encontro pessoal com Deus, com Jesus. Então hoje esse dia vai ser marcado por conta disso, é o primeiro do ano, talvez tenha mais alguma luz na frente, mas é importante pelo fato de que a gente, que é cristão, que participa da Santa Missa, precisa ter outros momentos de oração. Durante a missa a gente não faz retiro, a gente celebra a Eucaristia. Retiro, são outros momentos em que a gente dedica para estar meditando, refletindo sobre a palavra de Deus e também aproveitando o momento para aprender um pouquinho mais. É sempre nos dá uma oportunidade de aprender algo novo e com isso utilizar na nossa vida de cristão. Não só na pastoral, mas como cristão que somos, e assim fazer com que a nossa vida se desenvolva cada vez mais. Bom dia para vocês, bom dia para todos, que seja bastante frutificante esse dia. Bom, nós, quando estávamos discutindo sobre o retiro, precisávamos de um tema, né? Você não faz retiro, você tem retiro, seja ele de padre, de freira, de leigo, tem que ter uma motivação. E nós, então, diz que ele era assim, eu não conheci, porque quando ele morreu já não tinha nascido ainda, mas naquela época era um Papa revolucionário, ele era chamado de um Papa bom, né? Então, o que a gente pode conhecer desse Papa João XXIII é importante, porque ele foi o primeiro Papa a fazer uma espécie de revolução na Igreja. Mudou tudo, muitas coisas mudaram. E essa mudança, fez com que ele começasse um concílio, e esse concílio foi se desenvolvendo, mas ele, na metade do concílio, acabou falecendo. Ele tinha um problema de estômago, um câncer já, que vinha se arrastando há muito tempo. Naquela época, 62, não esperava grande coisa da medicina, não tinha como tratar, e com isso, então, ele veio a falecer. Depois, logo em seguida, veio o novo Papa. Que Papa que veio? Paulo VI. Paulo VI, na verdade, ele teve uma capacidade de assumir a ideia do antigo antecessor dele, percebeu tudo direitinho, porque é um homem muito inteligente, e concluiu o concílio. Então, começou com João XXIII e terminou com Paulo VI. E aí desenvolveu-se todo o trabalho, para depois, quando também faleceu, aí veio João Paulo I, que durou um pouquinho, e logo em seguida veio um Papa que ficou bastante tempo pontificado, que foi João Paulo II, que agora em abril vai ser canonizado. E João XXIII também. Olha que engraçado, como que a igreja é bonita, tem uma história bonita, porque João XXIII foi beatificado, não sei se você sabe, por João Paulo II. João Paulo já estava bem velhinho quando canonizou e já estava bem doentinho também. Quem assistiu à celebração da canonização via que ele mal conseguia ficar com a cabeça erguida, tão cansado e doente que estava. Mas mesmo assim, beatificou o seu antecessor, vamos dizer assim, anterior ainda, João XXIII. E agora o Papa Francisco, com muita honra, achou conveniente canonizar os dois, de uma vez só. Então, faz parte da história. E o Vaticano II, então, é tudo aquilo que os bispos do mundo inteiro se reuniram lá em Roma, bispos, não são cardeais, todos os bispos do mundo inteiro, milhões, vamos dizer, milhares de bispos, estavam lá em Roma, naqueles anos, participando das reuniões, saíram muitos documentos da Igreja. São documentos que orientam a Igreja até os dias de hoje. Por isso que quando um padre, alguém fala Concílio Vaticano II,
está válido. E tudo aquilo que foi escrito naquela época ainda é projeto a ser realizado. Muita coisa ainda já realizou e muita coisa ainda precisa ser realizada. Por isso que quando completou 50 anos, 50 anos, e a gente então tem essa oportunidade de meditar, fazer de novo uma leitura, para que essa leitura seja atualizada no presente, porque passou 50 anos, muita coisa mudou, e com isso realizar todo aquilo que foi e é projeção, planejamento do Concílio até os dias de hoje. Bom, o Concílio Vaticano II é um livro, na verdade, um compêndio de diversos documentos. O meu é fininho, mas se alguém tiver, é bem grosso, tá? Porque o meu eu comprei lá na Itália, uma letrinha minúscula, para enxergar precisa de lupa, por isso que ficou tão fininho. Mas na verdade ele é bem grosso. Se você for comprar aqui no Brasil, nas editoras, você vai ver que ele é bastante denso, porque contém todos os livros do Concílio Vaticano II, e foram vários. Mas o Concílio começou com uma coisa interessante, que é o documento que a gente vai falar hoje, tá? As dezenas de documentos que nasceram ali no Concílio, um deles é que a gente vai utilizar hoje e a Arquidiocese está utilizando durante o ano inteiro, porque faz parte do nosso planejamento de estudo e meditação. Então lá, 50 anos, Vaticano II, e o que nós vamos meditar? Sobre o documento chamado Sacrosanto Concílio, Ou seja, a própria palavra está falando, O concílio se fundamenta no quê? Em alguma coisa sagrada. E o que é o sagrado ali no concílio? A liturgia. Então, esse documento trata de tudo que diz respeito à liturgia. Então, a gente que vai à missa, que trabalha como ministro extraordinário, que participa de pastoral, precisa saber que lá no Concílio Vaticano II já foi orientado em forma de documento tudo aquilo que a liturgia, o que é a liturgia? O rito, tudo aquilo que nós utilizamos para rezar, para celebrar, tá? Tudo. Todos os sacramentos são celebrações. Você sabe disso, Todos. E como que a gente então faz acontecer essa celebração? Através de um rito. O rito é a forma como você realiza o sacramento. E, portanto, nos ensina, pelo rito, pelas formas de oração, celebrar o quê? A fé. Olha que interessante. A fé. Então, por isso que o tema é a fé que celebramos e rezamos. Muda para o slide, só para a gente ter noção. Olha aqui, você já viu isso daqui nas igrejas? Na nossa também, do lado do altar, para todo mundo ver. Alguns nem sabem o que é, parece que ela está enfeitando. Mas para nós é um esquema de orientação. Então, olha lá em cima, fé. Está vendo? Dá para enxergar a fé? Lá em cima, a letra bem grande. Igreja, estado permanente de missão, atenta às urgências da ação evangelizadora. Então veja que nós temos um propósito. E esse propósito, fé, dentro de uma realidade que nós chamamos de igreja, a Arquidiocese tem um documento que nos ajuda a trabalhar, a desenvolver atividades. Não sei se já ouviram falar, e deveriam ouvir, ou pelo menos ter o documento, porque a gente distribuiu muito, O pessoal da minha comunidade sabe que a gente usou até no retiro que a gente fez lá com os jovens, e depois tem também os folhetinhos que foram distribuídos assim às milhares, E se alguém ainda não tem, procura um padre que ele deve ter estoque lá, o 11º plano de pastorado. Já ouviram falar? Então tenha isso nas mãos, tá? Isso é para todo mundo, não é só para quem trabalha no pastoral. Foi distribuído para todo mundo. Até quem só vem na missa no domingo poderia ter esse documento. E um outro, que é uma carta que Dom Odilo escreveu, chamada Carta Pastoral, falando exatamente disso, da fé. E essa carta também foi distribuída aos milhares. Bom, de qualquer forma,
está na internet, tá? Está em todos os sites da Arquidiocese, tem lá, desce no primeiro plano, e também essa carta pastoral. O site da Lapa já está na primeira página, clicou, você já vai lá, o site da Arquidiocese, o site de todas as regiões, até da Rádio 9 de Julho também tem esses documentos para você ver diretamente na tela do seu computador, então baixar e guardar no seu computador, tá? Bom, então isso já temos como resultado. O ano passado, olha aqui, 2013, foi o ano da fé. E a gente passou o ano inteiro meditando, refletindo sobre a fé que nós professamos. Temos como fundamentação o catecismo da Igreja Católica. Que não é o catecismo de primeira Eucaristia, não. O catecismo da Igreja Católica é todo o tratado de todos os assuntos que diz respeito à fé da Igreja. A gente nem usa aquele documento para a igreja, porque ele é muito denso para as crianças de catequese, é muito denso. A gente vai, na medida que vai amadurecendo, depois do crisma, vai ficando adulto, aí se começa a fazer uma leitura e tentar refletir. Porque senão não vai entender nada, vamos falar a verdade, porque é uma linguagem adulta, né? Uma linguagem que pressupõe um pouquinho de formação, um pouquinho de conhecimento. Se você pegar o catecismo e ler assim na ata, vai entender muito pouco, né? Então, por isso que um ano inteiro foi dedicado sobre isso. Dom Júlio ficou aqui responsável na Arquidiocese de ser o bispo referência dessa reflexão. Ele escreve, né, todo um subsídio de estudo do Catecismo da Igreja Católica. São 54 volumes, está sendo publicado semanalmente, né? Já está no 32º, 3º, uma coisa assim, o 6º, acho que já está, né? 36º. Então ainda falta mais alguns para completar a primeira parte do catecismo. Não é tudo, só a parte que fala da fé. Porque o catecismo tem vários capítulos, então você veja que são 54 tratados que ele escreve só sobre a parte que diz eu creio. Se você pega o catecismo, na primeira parte está escrito assim, eu creio. Então é lá que está sendo desenvolvido esse trabalho. E além disso, ele dá toda quarta-feira, né, um curso sobre isso, além do que disponibiliza tudo isso para a internet, né? Eu que cuido da comunicação sei que são mais de 300 mil pessoas que copiam no mundo inteiro, né? Outro dia eu mandei um relatório das cidades que puxam essas informações do catecismo que ele produz, e tem gente até da Rússia e da China que baixa, né? Deve ser algum brasileiro que deve estar, com certeza. Mas como se consegue identificar de onde vem, nós sabemos que até da Rússia, da China e também do Japão, que é a origem dele, também baixam esses documentos. Por isso, então, se tem tanta gente baixando, ele se obrigou a fazer, bem feito, esse trabalho. Além do que, ele também fala na Rádio 9 de Julho, né, um trechinho, um estudo bem rapidinho sobre também o tema da fé. E quem assina ou recebe o Jornal São Paulo, aquela palavra do bispo, são pedaços, vamos dizer assim, do catecismo que ele está preparando. Eu sei que tem gente que recorta aqui e está fazendo um álbum, né? Então já tem todas as reportagens do Jornal São Paulo. Então veja que isso é bom, né? Graças a Deus, tem pessoas que estão procurando e tem nele essa oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre a fé, porque ele é especialista na coisa, né? Esse aventureiro, ele é doutor em sistemática, então, portanto, ele é capacitado para desenvolver tudo isso. Bom, então foi isso. E a gente pegou, então, como um documento referencial, um chamado Lumen Gentium. Lumen Gentium é um dos documentos do Concílio Vaticano, que fala, então, da luz, né? Cristo que ilumina a vida das pessoas. Então foi tratado sobre isso. E o Lumen Gentium trata também da fé. Portanto, nos ajuda nesse processo de comunhão com Jesus. A preocupação naquele ano foi a evangelização dos jovens, por causa também da Jornada Mundial da Juventude. Não sei se vocês acompanharam, foi um momento muito importante aqui no Brasil, que movimentou o Brasil inteiro, e com o objetivo, né, que o documento
a 11º plano de pastoral tem como objetivo formar comunidade de comunidades. Né? Quem é de igreja deve estar cansado de ouvir essa expressão, comunidade de comunidades, comunidade de comunidades. Quem foi na FAPCOM, que é no encontro de coordenadores, também ouviu muito isso. Quem escuta Dom Milton, que é lá da Brasilândia, que é do secretariado, também ele que é o responsável por organizar esse trabalho com o documento do 11º plano de pastoral. Bom, 2013 já foi. Então, primeira fase vencida. Agora estamos lá. 2014. A fé que celebramos e rezamos, que é o tema do nosso encontro. Né? Qual que é o documento? Sacrosanto Concílio, que é o que a gente está vendo agora. E com que tipo de trabalho? Casa da Iniciação Cristã. Bom, você já deve estar percebendo, não sei se acompanha, uma movimentação para todo um trabalho de preparação e reflexão sobre a iniciação cristã. Já começou aqui, outro dia, com o Padre Geraldo, dando a primeira formação para o curso de iniciação cristã, tendo como referência o batismo. Não sei quem veio, né? Tinha bastante gente aqui, não sei que tinha. E ele começou, então foi um de vários que vai acontecer. Então veja que a iniciação cristã está fundamentada, tanto é que quem foi lá na FAPCOM teve também já um começo de formação com o Padre Lelo, que ficou uma hora falando sobre iniciação cristã. Quem esteve na FAPCOM? Olha, vocês estavam lá e viram, vocês entenderam o que o Padre falou, mas na verdade é para isso, para marcar o início de todo o processo de formação com todos os sacramentos da igreja. O que tem a ver com isso? Bom, se você é leigo, frequenta uma igreja, está em comunhão com Jesus, você tem tudo a ver. Porque a igreja, não é que a gente, porque está na pastoral da saúde, que não tem nada a ver com comunicação, com pastoral de enfermo, pastoral não sei do que, com as outras pastorais. A gente pode não atuar diretamente, mas como leigo, estamos envolvidos, né, como comunhão que somos. Bom, o ano que vem, 2015, é a fé que vivemos. Aí o documento vai ser a Dei Verbum. Dei Verbum é um documento que fala sobre a Sagrada Escritura. Você vê que bacana? Só palavras de Deus, vai ser muito bom. A animação bíblica da vida da pastoral. O ano que vem, aguarda, vai ter coisa boa. E depois, em 2016, a fé que testemunhamos, o documento é Gaudium et Spes, que é o documento que fala sobre a realidade social, sobre a alegria e esperança do mundo, documento muito importante, o serviço da vida plena para todos. Então é mais um trabalho em si mesmo. E hoje, nós então estamos aqui, em 2014, não vamos dar pulo para 2015, 2016, vamos deixar a coisa rolar. O importante é que a gente consiga sair daqui com um mínimo de informação que nos ajude a tirar proveito desse encontro, para que no percurso da sua vida, porque o retiro é isso, na verdade, ele não é um acontecimento em si mesmo. Ele gera uma situação, uma capacitação para que você desenvolva o amadurecimento da fé daqui para frente. Para trás não dá para voltar, né? Mas daqui para frente você tem um processo, né? Porque ele não se esgota, ele começa, instrui, gera um ambiente de comunhão entre nós e Deus, Jesus, e dali para frente você tem meios para dar continuidade e fazer a sua caminhada. Para isso que serve retiro. Sabe que padre também faz retiro. Com esse objetivo. É como Jesus no deserto. Está lá fazendo retiro para quê? Para se preparar para a vida pública, para a missão. Nós fazemos retiro para quê? Também para nos prepararmos para o nosso trabalho, para a nossa missão, em ser igreja. É uma parada que alguém me chama a atenção para algumas coisas importantes, eu entendo, percebo, e dali para frente eu vou tentar seguir esse caminho. Se a gente não faz isso, a gente se perde, né? Porque essa história de cada um fazer por si, começar a pensar por si próprio, vai gerar 300 opiniões diferenciadas.
E o retiro, o encontro de formação, ele canaliza para uma única referência. Por isso que é importante. Tem aqui 100, 120 pessoas que pensam diferente. Mas na medida que vocês estão juntos, diante de alguém que está falando, você começa a canalizar o que você já sabe, o que você não sabe, para uma referência comum. Porque a igreja não pode ficar com 300, sei lá quantos milhões de pessoas, ou 3, 4 milhões de pessoas pensando diferente e fazendo qualquer coisa. Nós temos uma ação comum. E para que a gente possa ter ação comum, é preciso conhecer. Conhecer quem? Primeiro conhecer Jesus. Né? E depois do conhecimento de Jesus, nós temos alguém que nos orienta. Né? Além de Jesus, o Espírito Santo, você tem um representante terreno, que é o Papa Francisco. Né? O Papa Francisco é o representante de Jesus aqui no nosso planeta. Representante terreno. Né? Quem não gosta dele, problema seu. Mas é como o fariseu que não gostava de Jesus, vou falar a verdade. Porque não importa que Jesus fez muita coisa que os fariseus detestavam. Né? Os mestres da lei, que era o pessoal lá da igreja naquela época, horrorizavam, queriam enforcar Jesus. Certamente deve ter muitos ditos cristãos que querem enforcar o Papa Francisco. São os fariseus desse tempo. O que a gente faz? Não dá volta, deixa falar. Né? É que nem cachorro que late muito, né? Enquanto está latindo, não faz mal, né? Porque ele perde tempo fazendo barulho. Enquanto que se ele ficar quietinho, ele é perigoso. Na verdade, cachorro quieto é perigoso. Porque você não perceber que ele está com a boca na sua perna. Então, nós vamos buscar isso. Não importa as besteiras que alguns tontos por aí, porque são os imbecis, vou falar a verdade, os imbecis que querem fazer a sua igreja pura. Bom, então nós temos o contexto da nossa reflexão para se fundamentar nisso. Eu vou falando, mas não sei se todo mundo consegue enxergar, né? Porque como a tela é pequenininha e está muito longe, talvez não. Aqui na primeira fase, a fé que celebramos e rezamos. Esse é o nosso objetivo. Eu quero melhorar a minha fé e essa fé ela tem que ser fundamentada em alguma coisa, vou chamar de celebração, e a celebração tem que produzir para mim oração, encontro com Deus. Olha que importante. Fé é o meu desejo de querer me encontrar com Deus, eu quero efetivar, espero que se realize. Onde ela acontece? Na celebração, ou seja, no culto, na liturgia, e naquela celebração eu efetivamente me encontro com Jesus. Esse encontro efetivo, né? A pessoa de fé tem sempre a atitude de buscar, de ir ao encontro de Jesus, de ir ao encontro de Deus. E onde que acontece esse encontro? Vai ser na sua casa, vai ser em outro lugar onde se celebra. Normalmente a igreja, né? Ou então os espaços, como está sendo aqui agora. E lá nós nos encontramos com Jesus, encontramos com Deus. E aí nasce o que nós chamamos de oração. Essa fé que celebramos e rezamos, a partir de 64, ela tem uma orientação, que na verdade diz respeito à nossa vida, no Concílio Vaticano II. Tá? Esse é um documento que norteia, dirige a nossa vida. Você vai dizer, se você vai na missa no domingo, essa missa já é fruto do Concílio Vaticano II. Não pensa você que aquilo nasceu do nada. Veio como referência desse concílio, em especial do Sacrosanto Concílio, que também faz 50 anos, porque é daquele período que nasceu do chamado Concílio Vaticano II. O concílio é toda aquela reunião, tá? Se chama concílio. E o que essa reunião de bispo fez? Desenvolveu documentos. E cada documento tem um nome. Por isso que naquele esquema a gente viu na Gaudium et Spes, documento, Lumen Gentium, documento, e assim vai, porque são vários. E cada um tratando de alguma coisa importante. Né? Bom, hoje, né, qual que é o reflexo dessa caminhada, são 50 anos, né, na nossa comunidade e na liturgia nos dias de hoje? Quem nasceu pós os anos 62, 64, né, acompanhou de uma certa forma, porque nasceu junto com o concílio.
Hoje, se você tem 50 anos ou mais, você fez parte de todo esse processo. Quem nasceu depois dos anos 60, 70, 80, já pegou a coisa meio funcionando, né? Talvez nem tenha muita noção do processo, porque quando já começou a frequentar sacramentos, começou a frequentar a igreja, já estava em desenvolvimento, já estava pronto, né? E mas não viu muita mudança. Não, você já viu uma coisa, você já pegou uma coisa mudada, né? Você não participou da mudança, você já pegou o pós, né? Então veja que é o que nós vivemos nos dias de hoje. E não está bom? Eu acho que está bom, tá bom? Porque quanta coisa mudou. Para começar, a língua. Você sabe que antes dos anos 60, a língua oficial da igreja, que ainda hoje é, mas na celebração mudou, era o latim. Né? Quem sabe o latim aqui? Levanta a mão. Eu vou levantar porque eu sei mais ou menos. Olha lá, pegando o tempo do colegial. Isso foi muito bem, né? Porque houve um tempo que se tinha latim. Depois tiraram o latim e colocaram o francês. Depois tiraram o francês e colocaram o inglês. Acho que o inglês ficou até hoje. Mas essas línguas todas faziam parte. Porque a nossa língua portuguesa tem como origem o latim. Por isso que muitas palavras em latim a gente entende, porque foi transposto tal qual. Mas o latim se tornou a língua oficial. Todos os documentos da igreja, primeiro é escrito em latim, depois é traduzido nas outras línguas. Então, quando o Papa escreve um documento que você pega em português, é tradução. Ele não se deu trabalho de escrever em português e nem mesmo em italiano. Ele escreve em latim. Ou então ele escreve na língua dele mesmo, que é o espanhol, e alguém lá especialista em latim, alguém do escritório do Vaticano, traduz, porque tem especialista para isso, né? Porque a gente sabe latim na média, né? Todo padre sabe um pouquinho de latim, porque fez parte da nossa formação, não é o latim fluente, que a gente fala inglês, que a gente fala espanhol, português, não. É um latim meia boca, mas necessário para a igreja. Então imagine você em uma missa que o padre fala latim. Começa a missa latim. Você não entende que o padre está lindo, não é verdade? Não dá para entender nada. E aí mudou. Né? Uma das coisas é a língua portuguesa, uma língua vernácula, que a gente chama, que passou a ser o referencial nas celebrações. Apesar que em alguns lugares algumas pessoas ainda gostam de celebrar em latim. Né? Tem. Pode ser que uma vez você vá para uma igreja e você vê de cara com uma missa em latim. É possível. Em alguns lugares se celebra ainda. Eu mesmo, quando morei, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos e ia numa paróquia que tinha uma missa que era em latim. Muitas vezes celebrei aquela missa em latim. Não entendia por quê, mas eu tinha que celebrar. Não, vai, seja desse jeito. Não sabia se as pessoas entendiam ou não. Mas que eles gostavam, né? Porque tentei muitas vezes tentar mudar, né, de alguma forma, mas não quiser. Queremos desse jeito, então assim seja. Pode mudar. Bom, quais os nossos objetivos? Estamos fazendo um retiro, nós temos que sair daqui com algum tipo de objetivo. Não é verdade? Não é aqui só para blá 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 blá, ir embora e acabou. Não. Temos um objetivo. Né? Primeiro, já que o nosso tema é o Sacrosanto Concílio, eu espero que vocês saiam daqui compreendendo os fundamentos da prática litúrgica. É o mínimo que a gente espera do encontro de hoje. Que vocês saiam daqui compreendendo os fundamentos da prática litúrgica. Tá? Tem gente que não gosta muito da palavra liturgia, né? Parece uma coisa assim muito antiquada, muito velha. Mas a liturgia nada mais é do que a própria celebração. Quando você vai a uma missa, você está participando de um ato litúrgico, de um envolvimento com Deus. Bom, e o que eu preciso compreender? Bom, você precisa saber de onde brotam os princípios do caminho litúrgico pastoral. Então, a primeira coisa que a gente precisa amadurecer é esse conhecimento sobre os princípios do caminho litúrgico pastoral. Por que eu preciso conhecer? Na verdade, não precisa. Mas, quando a gente se propõe a uma atividade, né, de pastoral, de ensinamento,
de querer amadurecer e melhorar a nossa fé, você precisa conhecer as coisas de Deus, você precisa fazer uso da chamada ciência de Deus, a teologia e de outros meios, para melhorar a nossa relação. Aí você se torna você pode ter uma fé sem nenhum tipo de conhecimento doutrinal. É possível? Claro. Aquele pessoal que mora na roça, o que mora no interior, que vai à missa só no domingo, ele tem uma fé natural, uma fé daquela pessoal dele, sem muita fundamentação. Né? O ruim de uma fé sem fundamentação é que quando você não tem argumento para justificar a sua fé, esse que é o risco. Por isso que algumas pessoas vão para a igreja e vem o outro lado questiona a fé da pessoa, ela não tem noção do que ela está fazendo. Ah, a sua fé está errada, então a sua fé tem que ser desenvolvida aqui na minha igreja. Qual que é a sua igreja? Aqui é a igreja dos caminhos que tal? Ah, é boa? Então eu vou lá. Então, é uma semente, vamos dizer assim, sobre as pedras, no meio dos espinhos. Até vai, né? Mas se aparecer alguma dificuldade ou alguma coisa que começa a questionar, botar dúvida na sua cabeça e você não tem a resposta, ela vira fumaça. Né? Por isso que muita gente deixa, vamos dizer assim, a sua caminhada católica e se enfia em qualquer evangélica por aí. Por quê? Porque ele não tinha muita consistência, alguém oferece alguma coisa um pouquinho melhor e ele então vai atrás. Né? É assim. Se você pega açúcar e põe no chão e põe mel, não deixa nada. O açúcar vai estar cheio de formiga, vai estar cheio de mosca. Aí você vem com mel e põe do lado, elas deixam o açúcar e vão pro mel. Por quê? Porque você ofereceu uma coisa que parece melhor. Não é assim? Não é? Você tem uma coisa que já é boa, está lá. De repente aparece uma outra coisa, você põe do lado, elas deixam isso daqui e vão para o outro lado. É que nem na rua, você está oferecendo um sopão, né? Eu vejo muito isso, o pessoal com aquelas pirulas, sopa, acabam os pratos. Aí aparece alguém com arroz e feijão, esvazia a perua da sopa, e todo mundo vai lá para onde? Pode estar oferecendo comida sólida, não é dúvida que vão trocar. E por que troca? Porque parece melhor. Não é? Parece melhor. Aí vai aparecer alguém que vai dizer, esse sopão aqui tem todos os nutrientes que você precisa, vai você fazer aguentar o dia inteiro até você tomar outra sopa. Aquela comida que está sendo oferecida lá até parece boa, mas daqui meia hora você vai estar com fome de novo. Linda, salva os olhos, é sólida, mas não vai se sustentar. E aí quando você explica e a pessoa entende, aí ela volta para a sopa de novo. Né? E o outro que estava lá, então veja, tudo é questão de entendimento. Quando a pessoa sabe a importância daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está recebendo, ela não substitui por outra coisa. Porque como a gente, sem razão, nós somos muito voltados para a imagem, então se apresentar alguma coisa com uma imagem mais bonita, né, eu vou atrás. É como te oferecer uma maçã. Por fora parece que está meio ruizinha, né? Mas eu falo, essa maçã é boa, pode comer, confia que ela é boa. Porque olha que por fora está feia, mas por dentro está perfeita. Pode comer tranquilo. Você fica com uma cara meio feia, mas se você confia em mim, você come. Agora, se você não confia em mim, aparecer alguém com uma maçã por fora, toda brilhante, parece novinha, maravilhosa, você não troca? Aparência feia, aparência bonita. Você vai trocar. As pessoas sem conhecimento, sem aquela confiança, trocam. Olha a aparência, essa maçã está muito mais bonita do que aquela outra. Então eu vou trocar sim. Ué, estou ganhando. Só que quando pega a maçã boa, bonitinha, está toda podre por dentro. Né? Por fora não aparece, mas por dentro toda estragada, que nem Jesus dizia, o túmulo dos fariseus, por fora lindo e maravilhoso, cheio de ouro, né? Você olha assim, salta aos olhos, mas quando você arranca aquele tampão de cima do túmulo, o que você vê embaixo? Só coisa ruim, coisa morta. Bom, passando disso, tendo esse tipo de conhecimento, e conhecimento é uma coisa que a gente já está procurando sempre, e digo com toda categoria, nunca se esgota.
Se alguém achar que fez o retiro, já está sabendo tudo e daqui para frente, não precisa fazer mais nada, que já sei, o padre já falou bastante, coitado, você está em 0,5% de tudo aquilo que poderia ser aprendido. Não se esgota. Então, que mesmo os padres que já têm formação aí, títulos, a gente vai acumulando título na vida da gente. Né? Quanto mais estuda, você vai acumulando títulos, um monte de papel. Você vai ver a gaveta da casa de alguns padres, vai estar lotada. Tem milhares de títulos. Mas, você vai dizer, já sabe tudo? Não. Ainda está em processo de aprendizagem. Sempre vai ter uma informação nova. Mas do que ele sabe, ele pode partilhar com as outras pessoas. Claro. Que a gente sabe um pouquinho a mais, você vai guardar para você vai sonegar a informação? Não, vamos dividir. Tem gente que adora sonegar a informação, né? Você pede uma informação, não fala, fica segurando. Para quê? Vamos trocar a informação. Você está pensando que você vai ganhar muito dinheiro quando você passar aquele tipo de informação? Na igreja não existe comércio. Tudo que nós temos de informação da parte das coisas de Deus deve ser distribuídas, né? Devem ser distribuídas. Esse é um fator fundamental na vida do cristão. E fazemos isso de graça. De graça. Porque na medida que você começa a receber alguma coisa pelo serviço pastoral que você realiza, se não é uma verba só para te ajudar a fazer melhor o seu trabalho, pagamento, não está servindo para absolutamente nada. Porque na igreja, todo o serviço prestado é um serviço gratuito. Sempre. Sempre. Porque se você recebe salário, se você recebe pagamento, a não ser que seja por uma obra específica, algum trabalho que você realiza como profissional, é outra coisa, mas como fiel, você não cobra nada. Como profissional, você está trabalhando, é outra coisa. Né? Às vezes as pessoas confundem. Tem gente que acha, só porque você frequenta a igreja, mas você é um pedreiro, você tem que trabalhar como pedreiro de graça na obra da igreja, a não ser que você ofereça. Na verdade, profissional, ele vai receber como profissional, ele está trabalhando. Né? Esse cara é um servidor porque ele vem na igreja, ele trabalha na igreja e ganha. Mas ele não está fazendo serviço pastoral, ele está trabalhando como funcionário, como trabalho, assim como secretário, muitas vezes em paróquias. Recebe, não é um serviço só pastoral, é um trabalho, elas vivem daquilo. Né? Você vai ter outras que são voluntárias. A minha, por exemplo, todas voluntárias, mas aí não estão. Né? Por quê? Porque a comunidade é pobre. Se eu for pagar uma secretária, eu já não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Mas, fazer o quê? Bom, é saber dar embasamento ao dia a dia. Então, esse conhecimento não é só uma mera informação. Ela deve gerar alguma coisa prática, deve determinar comportamento na minha vida. Porque senão fica só conhecimento, não é? E a gente lê jornal. Eu leio jornal todos os dias, sou da comunicação da Lapa, também da comunicação da Arquidiocese, então eu tenho que ler muito, né? Mas é um mundo de informação. Você vai dizer, o que você faz com tudo isso? Bom, uma coisa até repasso, né? Mas 90% de tudo que eu leio não me serve para absolutamente nada. A verdade, não me serve. E aí? Então, aquilo que serve, eu uso. O que não serve, deixo para lá. Mas eu tenho que tomar conhecimento. Não é que eu tenho que simplesmente dizer, não vou ler o jornal, não vou ler os documentos, não vou ler as cartas que hoje eu mando, não vou ler aquele papelada toda que vem do Vaticano. Né? O Vaticano produz milhões de informações todos os dias. E a gente tem que estar toda hora filtrando para poder transmitir isso para os outros. De 50, a gente aproveita uns 10, porque muita coisa não nos interessa. Não interessa o que acontece na cidade de Roma, não é a minha cidade. Mas o que o Papa fala, o que acontece, que projeta como ação no mundo, aí sim, né? Mas, então veja quanta coisa. Então a gente precisa aprender, selecionar, que vai ser útil para a minha vida. Eu digo mais, nas coisas de igreja, difícil você rejeitar alguma coisa. Difícil você achar que tudo isso vou aproveitar só 10, tá? Porque a sua vida é um conjunto, é um conjunto de tudo. Não dá para dispensar uma coisa ou outra. A gente tem que buscar a totalidade. Bom,
A referência que vocês vão ter bíblica, que não existe retiro sem referência bíblica. Quando os padres fazem retiros, os palestrantes costumam dar um monte de referência bíblica para que os padres tenham um momento de oração individual e eles vão meditar sobre aquela palavra. Aqui em dia a gente chama de retiro, mas é meio recolhimento, né? A gente não tem aquele momento, vamos dizer assim, de você poder estar saindo para meditar, passeando no bosque aqui atrás, que não existe, né? E fazer um encontro seu pessoal com Jesus. Então, aqui é um retiro meio, né, compactado, vamos dizer assim. Falta partes, mas não tem problema. Mas, só para não ter vários textos bíblicos, a gente vai escolher um só, né? Que você pode, no momento que tiver oportunidade, quando for lá na igreja, aqui tem uma capela bonita, que dá para ficar lá um tempinho, você rezar, escolha só essa como meditação. Lucas 6, versículos 46 até 49. Só isso. Ah, mas não tem outros? Tem, mas não perca tempo. Porque quando a gente pega um monte de versículos para meditar e rezar, você não reza nenhum. Então vamos focar em um só. Tenha esse como referência. E já está muito bom. Tá? Porque só esse daí já daria um retiro inteiro. Papai de 4, 5 dias. Então veja a importância só dessa passagem. Eu vou ler, todo mundo tem Bíblia? Se não tiver, pelo menos ouça e guarde a pergunta, né? O que Jesus quer dizer com esse trecho bíblico que nós temos aqui em Lucas capítulo 6. Fique só no versículo, tá? Porque a gente coloca no versículo 46 e 49, a pessoa já quer ler o capítulo inteiro. Então, o capítulo inteiro trata de diversas coisas, né? Então, a parte fundamental para nós, não que o capítulo inteiro não seja, mas para nós no momento é só do 46 a 49. Então lá, vamos ver. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Só essa primeira frase já derruba a gente, né? Porque a gente diz Senhor, Senhor. Eu mesmo celebro a missa todos os dias, né? Estou envolvido em coisas da igreja, vamos dizer assim, 70% do dia. Porque tem uma outra parte que trabalha fora, né? como se fosse um leigo, como professor, mas tem essa realidade de comunhão com a igreja o tempo todo. Senhor, Senhor, eu digo Senhor, Senhor, digo. Posso não falar com palavras, mas a simples atitude de ser de igreja e fazer parte de uma comunidade já me coloca nessa realidade de Senhor, Senhor. E por que a gente não faz o que Jesus disse? Já se perguntaram isso? Por que eu não faço o que Jesus diz? Não é nem tanto o que o padre diz, o que o papa diz, o que o bispo diz. A pergunta é mais direcionada. O que Jesus diz? Por que será? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras. Porque eu escuto a palavra de Deus o dia inteiro, todos os dias. Eu faço a tradução das opiniões do Papa todos os dias. Quer dizer, quase uma hora com o Papa, tanto que eu escuto o que ele fala, né? E tudo que ele faz a gente acompanha, o pessoal da comunicação. Então você está o tempo todo ligado com a palavra de Deus. A gente tem que postar os evangelhos do dia, das missas, o santo do dia. Então quem acompanha na comunicação, está lá, todo dia, o evangelho da missa de hoje e o santo do dia. Quem lê, quanta informação, não é? E depois que você vai à missa, é aquilo lá que você está celebrando. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem me semelhante. Então, se a gente consegue fazer de tudo isso uma realidade de integração, que você participa, que você realiza ou procura com esforço realizar, você é quem? É semelhante a um homem e uma mulher que, edificando uma casa, como se a gente estivesse construindo uma casa, essa casa é a nossa vida, né? Não é um prédio, cavou bem fundo e pôs os alicerces. Jesus, né? Então, toda essa ouvir a palavra, colocar em prática, buscar Deus, viver essa realidade de comunhão como igreja,
me faz construir a minha vida, que ele chama de casa, sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus. Né? As águas transbordam, são os problemas que a gente enfrenta, precipitam-se as correntes contra aquela casa, você é ameaçado constantemente, é tentado o tempo todo, mas a casa é tentada muitas vezes. Mas me abalou? Não. Deu uma chacoalhada, não abalou. Então a gente fica firme. Então tudo isso contra a nossa vida, mas não nos abala. Por quê? Porque está bem construída. Quem construiu? Nós com Jesus. Não construímos sozinhos. Né? Por quê? Se você construir sozinho, o que vai acontecer? Mas aquele que as ouve, vai dar bola, está nem aí, até fala mal. Né? É semelhante a uma mulher que construiu a sua vida sobre a terra que se move, a gente chama de areia. Né? Construiu na areia. E o que acontece? O que é areia? Areia é mundo, areia é a realidade de Deus. Areia é tudo que se vê nessa realidade humana, não tem Deus, não tem Jesus. E o que significa isso? Que a sua vida foi construída só sobre areia, sem alicerce, sem fundamentação. É árvore sem raiz. O que acontece com a árvore que não tem raiz? Ela toma. Qualquer ventinho cai. Não é assim? Na nossa comunidade nós temos na frente assim, da igreja 4 árvores, né? Todas comprometidas com o cupim. E a gente já estava pensando quando que ia cair aquelas árvores. Quando que ia cair. Então tinha uma primeira, começou em fila, tinha uma primeira na frente, toda colorinha, mas uma árvore de 100 metros de altura, enorme. Né? Pedia para a prefeitura, não vinha. Aí os cupins conseguiram arrebentar com todo a raiz das árvores, da árvore, a primeira. Bom, um dia nem choveu, nem nada. Um dia sol, lindo, maravilhoso, um sábado. A árvore caiu sozinha. E caiu em cima dos carros que estavam. Caiu em cima da nossa igreja, graças a Deus. Mas caiu para trás. E tinha uma praça, tinha uma banquinha de jornal, não tinha que bater nela, mas derrubou todos os fios dos postes. E tinha uns carros estacionados que também os carros caíram em cima. Né? Prejuízo razoável. Aí arrancaram tudo, a prefeitura foi lá e limpou. Aí nós tivemos a sorte que com isso, depois do estrago, nos autorizaram então a arrancar todas as outras árvores, que também ia cair uma atrás do outro, foi feito do nó. Limpou. Ou seja, olha só o tamanho. Qual é o tamanho? Se ela não tiver raiz sólida, raiz profunda, vai cair. E você vai dizer que precisa acontecer uma coisa muito extraordinária para derrubar? Eu digo que a primeira árvore caiu sem vento. Sem vento, não aconteceu nada. Acho que um passarinho pousou na árvore e despegou. Foi isso. Então, olha como que a nossa vida é frágil, né? A gente é muito assim também, né? Se você não tem muita raiz, se você não tem muita firmeza, basta uma poeira na sua cabeça que você tomba. Então veja que quem constrói sobre areia, qualquer coisa que for contra ela, vai fazê-la ruir. Né? Temos colunas de baixo para fazer espaço. Né? Se eu chegasse aqui e olhasse, pô, essas colunas aqui estão atrapalhando, né? Olha que esses traços, essas coisas, são 8 colunas aqui, para quê? Vamos arrancar tudo, fica um salãozão. Né? Desceu aqui e pensaria nisso. Então já começa a bater a barreta nessa, beleza, tá legal, tira a segunda, terceira, quarta, tira a outra, não aconteceu nada, terceira, quarta, quando chegar nessa daqui, pum, cai tudo. E aí? Burrice da minha parte, não é? Então o que acontece? Se a gente, quando percebe que alguma coisa está causando um dano, a gente tem que de alguma forma imediatamente tentar reparar ou impedir que ele vá além, não é assim? Pô, minha casa está começando a arrancar essa coluna, já começou a rachar ali do lado. Falei, pô, estou abalando a estrutura, vamos reconstruir essa coluna de novo, para tentar segurar e vamos reparar aquela rachadura que provocou ali. Ponto. Já consegui conter, mas não vai
acontecer nada, vamos na fé. Essa história de ir na fé já danou a vida de muita gente. Já vi essas pessoas, vamos na fé. Eu não, para isso eu não tenho fé, não. Eu não vou na fé, porque essa história de ir na fé já arruinou a vida de muita gente. Bom, os fundamentos práticos da liturgia, nosso documento, que veio do Sacrosanto Concílio, veio do Concílio Vaticano II. Pode passar, está na hora? Você buzina aí, tá bom? Eu paro. Bom, questionamento. Quais são os desafios para as nossas comunidades? A gente não pode, mas é uma figura que espero não ter esquecido nada importante. Dá para perceber? O cara que está saindo com uma mala tem uma mesa com um coração em cima. Né? Espero não ter esquecido nada importante. Esquecer o coração dele. É um absurdo esse tipo de situação. Ele está indo embora. Então veja que os desafios são constantes. A gente todo ano precisa estar sempre pensando quais são os desafios da nossa comunidade. A comunidade tem que procurar enxergar esses desafios, porque eles aparecem o tempo todo. Né? A nossa comunidade é pequena, é pequenininha, mas o que tem de desafios, toda hora aparecem desafios novos. E não é que a gente fica se reunindo para tentar resolver, não. A coisa é imediata. Acontece, já tem que ter a solução. Esperar fazer reunião da comunidade, não sei quando, perder tempo. Então, naquele momento, se resolve, é 2 minutos, né? O agente pastoral vem, tem esse problema, a gente já fala junto e já tem a solução. Por quê? Precisa resolver de imediato. O que pode levar mais tempo, aí sim, a coisa vai amadurecer. Mas o perigo é de deixar de lado. Né? Essa foto, esse desenho é isso. Deixou de lado. E quando você deixa de lado e passa o tempo, você esquece. Né? Você esquece. E quando esquece, abandonou. E aí aquilo que você abandonou pode ser uma coisa importante que você deixou de resolver. E quando volta com um problema muito sério, difícil de ser resolvido. Pode cuidar. Bom, o Sacrosanto Concílio é um documento que lança a reforma mais espetacular do Concílio Vaticano II. É com efeito pela liturgia, questão que afeta mais diretamente a vida dos católicos, dos padres, conciliares, começarem seus trabalhos. Ela tem como objetivo renovar os ritos através do retorno às fontes e de alguma forma simplificá-los a fim de permitir aos fiéis melhor compreensão e uma participação mais ativa. Olha, fundo, essas últimas frases aqui eram o desejo dos padres, e de João 23. Simplificar de tal forma a liturgia, a forma de celebração, para que os fiéis, todos que frequentam, pudessem ter uma compreensão, que entendessem. É só isso. Que, além de entender, participassem. Olha que revolução. Se dizia assim que até os anos 60, os fiéis não participavam. Eram agentes passivos. Só frequentavam as celebrações. Só assistiam como um teatro às celebrações. Depois, com o Vaticano II, nós começamos a entender melhor. Só os padres sabiam das coisas da teologia, só os padres conheciam os documentos, só os padres entendiam o latim e os fiéis coitados só ficavam ali. Né? Por isso que, durante muitos anos, a minha avó me dizia isso, já falecida, que ela ia à missa para rezar o texto. Eu falei, mas nossa, ela vai rezar o texto na missa? Eu falei, pô, porque eu não faço nada na celebração. Eu sou passiva. Então, quando o padre estava rezando lá em latim, que eu não entendo absolutamente nada, eu aproveitava, puxava uma terceira, a Maria, e isso todo mundo. Então, você via lá todas as senhoras, o pessoal que frequentava a missa, rezando o texto durante a missa. Olha que engraçado. Por quê? Não entendiam nada do que estava acontecendo. Quando o padre, então, começava a fazer aquelas perguntas e que exigia resposta, as pessoas decoravam aquelas frases em latim, né?
e aí então achavam que estavam participando e não estavam, e o único momento que eles paravam e interrompiam a reza do terço era na hora da homilia, que o padre fazia na língua normal, na língua portuguesa. A única coisa, a homilia era em português, se fizesse o latim, coitado. Bom, e naquele momento então todo mundo parava, o padre fazia então a sua homilia, que naquele tempo não tinha grandes reflexões, que também ninguém entendia nada, e acabava a homilia, já partia para a celebração eucarística, que eles celebravam lá no fundo, de costa para o povo, ninguém via nada, eles continuavam a rezar o terço, né? Quase que dava para rezar o rosário inteiro na missa. Não era só um terço, dava para rezar o rosário inteiro. Por vir um terço, quanto tempo você leva? Né? Uns 15 minutos, né? Então, se uma missa demora um pouquinho, dá para rezar o rosário inteiro. Então, eu ia para rezar o terço. E fazia, enchia a igreja, né? Até lembro quando era molequinho, ainda algumas igrejas ainda usavam esse sistema de rezar o latim, porque demorou para pegar, né? Não foi assim de imediato, acaba com o latim e todo mundo rezando em português. Eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, a paróquia que eu frequentava ainda rezava em latim. Né? Eu ficava sentadinho, aquele pontinho lá, sabendo o que fazer, minha avó, minha mãe rezando o texto, e eu lá, no meio, mas a igreja lotada. Então veja que o Sacrosanto do Concílio nos ajudou a entender o que estava acontecendo na celebração, e aí na língua mudou, passou a ser em português, aí não tinha mais jeito, né? Daqui a pouco eu rezar o terço durante a celebração, sendo o padre e a missa acontecendo na minha própria língua. Aí ficou mais difícil. Mas eu me lembro também que mesmo depois, que quando começou em português, a língua, as senhorinhas ainda rezavam o terço, porque criou hábito. Né? Criou hábito. E hoje ainda vejo, não durante a missa, mas algumas pessoas ainda veem um pouquinho antes da missa, começam a rezar o terço. E quando começa a primeira parte da missa, ainda estão rezando. Né? Eu observo assim, que a pessoa está rezando o terço. Né? Por quê? Porque ela ainda faz parte daquele tempo, ela não perdeu a maneira ainda. Né? Ela sabe que a missa é em português e tal, mas ela não vai parar enquanto não terminar aquela rezada do terço. Aí ela para, mas até lá. Bom, passa mais uma. Só para a gente ter a estrutura do Sacrosanto Concílio, que na segunda parte a gente vai falar, veja só. Começa falando sobre a natureza e a importância do documento. Né? Tem que explicar por que o documento nasceu, qual é a necessidade, né? Como vai se processar e que as pessoas então entendam. Já começa isso, a explicação. Né? Bom, depois, claro, já vai trabalhar o Ministério Eucarístico, falando da Eucaristia, depois dos outros sacramentos, vai falar do ofício divino, não sei se vocês sabem o que é, algumas igrejas têm a celebração do ofício divino, que os leigos vão lá, se reúnem para celebrar o ofício divino. Depois, sobre o ano litúrgico. O ano litúrgico é o que nós celebramos durante o ano, começando pelo Advento, indo até o tempo comum e a solenidade do Cristo Rei. Nós estamos no ano litúrgico agora celebrando a Quaresma, tá? Vamos falar disso. Depois, as músicas e os cânticos. Você vê que até isso o Sacrosanto Concílio tratou, a questão das músicas e dos cânticos. E, claro, a utilização da arte, né? Você vê que a gente tem muita arte, muitos artistas que produzem peças e coisas de arte para a liturgia, que tem toda uma realidade simbólica, e também as vestes, né? O altar, as vestes litúrgicas, tudo isso para nos instruir como celebrar bem a nossa fé na liturgia. Esse é o esqueleto do documento, tá bom? Então agora a gente dá um intervalo, e já deu a minha hora, e depois a gente repara.